Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Números, capítulo 10. Nossa mensagem desta noite está a partir do versículo 11, do quarto livro escrito por Moisés, o livro de Números, capítulo 10, a partir do versículo 11. Um dos temas mais comuns das Escrituras é o tema sobre andar com Deus. Se nós pararmos para pensar, um discípulo é aquele que anda com o seu mestre, ou aquele que segue o seu mestre. Jesus Cristo fez isso com os 12 apóstolos e até mesmo com parte da multidão que o seguia. Ele andava com aquelas pessoas. E isso vem desde o Jardim do Éden, porque essa foi a forma como o Senhor estabeleceu para se relacionar com o seu povo. Se nós lembrarmos, no momento da queda, é dito que o Senhor Deus andava no jardim, enquanto Adão e Eva, infelizmente, por conta do pecado, se escondiam atrás das árvores. Assim, o Senhor continua andando com o seu povo ao longo de toda a história. E uma das marcas de que o Senhor não está com alguém, ou que uma pessoa não está com Deus, não faz parte do povo de Deus, é justamente o fato do Senhor não andar com ela. Em Gênesis 4, nós encontramos Caim, que quando é sentenciado pelo Senhor como um maldito, o próprio Caim diz: agora eu serei um errante pela terra, fugindo da sua presença. O Senhor anda com o seu povo. E num dos capítulos mais emblemáticos de toda a Escritura, Gênesis capítulo 5, onde diz que os homens tinham filhos e filhas, viviam centenas de anos e então morriam, nós somos surpreendidos com um homem chamado Enoque, que não há menção a respeito de sua morte. E a razão é porque ele andava com Deus. Nesse texto de Números capítulo 10, nós vamos encontrar um grande desenvolvimento no ato do Senhor andar com seu povo. Uma nova característica, e essa característica é o Senhor marchando com o seu povo. Por isso convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 11. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu do tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e o tabernáculo era levantado até que este chegasse. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideoni. Então partiram o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Robabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu:
por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pelo caminho que o Senhor colocou diante de nós. Somos gratos porque ao final dele há um destino. E a nossa gratidão, ó Pai, se estende ao fato que este caminho é bem iluminado pela Tua Palavra. E uma vez que nós somos expostos mais uma vez a ela, nós rogamos que o Senhor a ilumine em nossos corações, para que reconheçamos a beleza da Tua Palavra, reconheçamos, ó Pai, o quanto o Senhor cuida de nós e sigamos em marcha, rumo ao nosso destino final. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu fizesse uma pergunta para vocês nesta noite sobre o que você prefere, uma jornada em marcha ou andando durante 11 dias por um deserto, ou uma jornada andando, marchando durante 40 anos pelo deserto? O que você responderia? Tenho certeza que você preferiria 11 dias marchando pelo deserto. Todos nós preferiríamos uma jornada mais curta, mesmo que em meio a um deserto. Quando nós paramos para pensar, nem sempre nossa vida tem essa escolha. Às vezes nós escolhemos jornadas que são mais longas, caminhos que são mais difíceis e voltas que não precisariam ser dadas. Por que eu estou falando de 11 dias e 40 anos no deserto? Por conta do contexto dessa passagem. Essa passagem retrata o momento em que o povo de Israel começou definitivamente a marchar para a terra de Canaã, a rumar para a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E essa jornada, deste ponto em que eles saíram até chegar à fronteira da terra de Canaã, deveria levar 11 dias. Isso está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. Mas nós conhecemos a história. Ela levou mais 38 anos. Vamos chamar mais 40 anos. Por que 38 anos? Porque nós vamos ver que o povo ficou 1 ano parado antes de começar a marchar. Nem sempre nós escolhemos 11 dias de caminhada no deserto. Às vezes a nossa opção é por escolhas que nos levam a 40 anos em meio ao deserto. Para que nossa caminhada seja mais parecida com 11 dias rumando do deserto, ao invés de 40 anos andando em círculos, quero mostrar 4 características da caminhada ou da marcha que o Senhor tem com o seu povo e que deveriam nortear então nossas escolhas e que deveriam então nos impulsionar a continuar caminhando com Deus rumo ao nosso destino. Primeira característica da marcha de Deus com o seu povo está do versículo 11 até o versículo 13. Veja o que está escrito aqui: no 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Primeira característica da caminhada do povo de Deus com o seu Deus é que essa caminhada, esta marcha, ela é ditada pelo próprio Senhor. Aqui nesse texto nós encontramos pelo menos mais uma referência de que era o Senhor que então regulava quando o povo caminharia ou não. Quando a nuvem se levantava do tabernáculo, no final do nosso texto, nós vemos Moisés dizendo: Senhor, levante e sejam dissipados os seus inimigos. E então o povo marchava. Quando a nuvem se assentava sobre o tabernáculo novamente, Moisés dizia: Senhor, volta-te para os milhares do povo de Israel. E o povo de Israel parava de marchar. Desde o princípio em que o Senhor separou o povo, esse povo deveria marchar segundo a ordem de Deus.
E eles só marchariam quando Deus então ordenasse. Mas a escolha deles em um determinado momento, quando o Senhor se dispôs a marchar à frente deles, foi de não marchar. Quando o Senhor disse que eles poderiam adentrar a terra de Canaã, antes enviando 12 espias para ver a terra, eles consultaram a terra, viram o que tinham lá, e o Senhor estava disposto a marchar à frente deles para conquistar a terra que havia prometido aos patriarcas. Mas o povo não estava disposto a marchar com Deus. E são essas escolhas que fazem com que nossa caminhada muitas vezes se pareça mais com 40 anos no meio do deserto do que 11 dias de uma jornada até o nosso destino, mesmo passando por um deserto. O Senhor deve regular, o Senhor deve ditar a nossa marcha. O Senhor deve ditar a forma como nós caminhamos. Veja que esse texto, no versículo 11, começa dizendo que esse era o segundo ano, o segundo mês daquele ano, os 20 dias deste segundo mês. Ou seja, um ano, um mês e 20 dias, desde o momento em que eles saíram da terra do Egito, na noite da Páscoa, quando o Senhor então feriu os primogênitos na terra do Egito. Depois olhe em Êxodo capítulo 18, versículo 1, você verá que o povo chegou ao Monte Sinai no primeiro dia do terceiro mês. Se nós fazermos uma conta, terceiro mês, primeiro dia, 2 meses completos. Se esse aqui é o segundo mês do segundo ano, quase um ano parados, ao redor do Monte Sinai. Por quê? Porque o Senhor entendeu que eles deveriam ficar um ano parados. E ninguém deveria sair ao redor do Monte Sinai. Mas o destino não é Canaã, o rumo não é para a terra que o Senhor havia prometido aos pais. Mas o Senhor entendeu que durante um ano o povo deveria permanecer naquele lugar. E durante aquele um ano a nuvem do Senhor ficou parada sobre o Monte Sinai. E depois de um tempo, é claro, se deslocou para o tabernáculo. Enquanto isso, Israel não marchava. E no momento em que a nuvem se levanta, que é este versículo 11 de sobre o tabernáculo, então Israel começa a marchar, com a expectativa de que 11 dias depois estivesse parado na fronteira da terra de Canaã, prestes a invadir então a terra que o Senhor havia lhes dado. Mas não é isso que a história nos mostra. O povo preferiu outro caminho. Ou melhor, não é que preferiu outro caminho. Preferiu seguir outras ideias, outros pensamentos, que não a vontade de Deus. Porque o Senhor, depois de 11 dias, estava disposto a entrar com aquele povo na terra de Canaã. Mas o povo preferiu, ao invés de levantar e marchar, se assentar. Infelizmente, nossas vidas muitas vezes tomam decisões que são contrárias àquela que o Senhor requer de nós. Há escolhas que o Senhor nos ordena. É o Senhor quem deve ditar a nossa caminhada. Segunda característica que esse texto nos mostra está a partir do versículo 14 até o versículo 28. Nesse texto que é bastante repetitivo para a gente escutar, né? Afinal, parte uma tribo e sobre aquela tribo tem um líder que é o cabeça de tal família e então depois sai outra tribo debaixo do estandarte de uma tribo maior. E isso se repete várias vezes do versículo 14 até o versículo 28. E muitas vezes nós passamos por esse tipo de texto e nós apenas achamos eles repetitivos. Quantas vezes nós não começamos, e nós estamos no mês de janeiro, talvez você já tenha terminado o livro de Gênesis na leitura anual desse ano, passou por Êxodo, mas chegou o capítulo 21 de Êxodo. Alguns sabem que o capítulo 21 de Êxodo já começa a ficar um pouco mais densa a leitura. Não nos agrada tanto no primeiro momento, quanto vir aquelas histórias a respeito dos nossos pais do passado. E nós começamos a diminuir a marcha a partir do capítulo 21. Chega Levítico, então, quando você pecar, você tem que trazer animal assim. E se você pecar daquela forma, tem que trazer animal assim. E se pecar da outra forma, é o animal assim que tem que ser trazido. E as coisas repetem. E daí, muitas vezes, nossa leitura acaba. Infelizmente. Porque nós, muitas vezes, não enxergamos a beleza que está por trás desses momentos que parecem bastante repetitivos.
Qual é a beleza da repetição que existe do versículo 14 até o versículo 28? Se chama organização. É o Senhor que marcha com o povo e organiza a vida desse povo. Pense um pouco na história do povo hebreu. Saindo numa noite apressados, com um cajado na mão, esperando a ordem do Senhor, tendo comido pães sem fermento, porque as coisas tinham que ser muito rápidas para sair do Egito, e então eles começam a sair do Egito, sob o mandado do Senhor, e eles avançam até chegar ao Mar Vermelho. Essa não é uma viagem planejada em cada detalhe, pelo menos não para o povo. Essa não é as férias do final do ano em que a gente organiza a escala do voo, a gente sabe o hotel que vamos ficar ou na casa de quem a gente vai, o orçamento que temos para gastar. Essa é uma viagem feita às pressas. E quando se escuta que Faraó e os seus cavaleiros estão no encalço, eu fico imaginando qual é a reação do povo diante de um mar que impedia o seu caminho. Certamente eles não chegaram ao Mar Vermelho organizadinhos. Ao passar do Mar Vermelho, continuavam as famílias espalhadas, as tribos certamente não se reuniam, ainda não existia a arca do Senhor, ainda não existia um tabernáculo, as coisas estavam muito desorganizadas ainda. Sim, seguindo sobre a ordem do Senhor, mas tinha um momento na vontade do Senhor que mudaria a vida desse povo caminhar. 11 meses e 20 dias junto ao Monte Sinai. O povo que sai apressado do Egito, talvez no momento começa a correr todo mundo. Imagina 1 milhão de pessoas ou mais correndo no meio de um deserto. Passa 1 ano ao redor de um monte, aprendendo da lei do Senhor, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas, aprendendo a amar ao próximo como a si mesmo, aprendendo depois como lidariam com a terra que o Senhor lhes daria, mas aprendendo inclusive a marchar, porque se nós olharmos para o versículo 14, sai primeiro o estandarte da tribo de Judá, e só a tribo de Judá. Depois outras 2 tribos menores que vinham debaixo do estandarte da tribo de Judá. Depois começa a se levantar o tabernáculo. Daí começa a marchar a tribo de Ruben. Depois que marcha a tribo de Ruben, as outras 2 tribos debaixo do estandarte de Ruben, então começa a marchar o tabernáculo desmontado nas mãos dos levitas. De forma apropriada, afinal, se nós lembrarmos só da arca, nós sabemos que ela tinha que ser transportada em varais, não poderia ser transportada de qualquer forma. O Senhor passou 11 meses e 20 dias, 1 ano, ensinando o povo a como marchar. É por isso que a gente enxerga as coisas organizadas do versículo 14 para frente, até o versículo 28. Porque o Senhor organiza a vida do seu povo nesta caminhada. O Senhor que dita a caminhada, enquanto caminha com o seu povo, é Ele que organiza a nossa vida. E Ele organiza a nossa vida a partir da sua presença no centro. Veja o versículo 17. Depois que o arraial da tribo de Judá, estandarte da tribo de Judá começa a marchar, diz que desarmaram o tabernáculo os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E quando a gente olha, depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, parecem coisas que são suscetíveis uma das outras. Primeiro saiu o tabernáculo, foi desarmado, então partiu, e então partiu a tribo de Ruben. Mas o mais provável é, enquanto a tribo de Ruben começava a marchar, o tabernáculo começava a ser desmontado para que o tabernáculo viesse a ficar no meio de todo o arraial marchando, de todo o exército marchando. Porque um pouco mais à frente nós encontramos no versículo 21, depois da tribo de Ruben, que é o segundo grande grupo, marchar, então sim, partiram os coatitas levando as coisas santas e o tabernáculo era levantado até que este chegasse. Toda a dinâmica desta marcha
ela é organizada ao redor do tabernáculo. E não apenas o ato de andar. Quando eles se assentavam também, tudo girava em torno do tabernáculo. 3 tribos ficavam para o norte, 3 tribos para o leste, 3 para o oeste, 3 para o sul. Ao redor do tabernáculo, como formando um muro, deveria ficar a tribo de Levi. Na frente, na porta que ficava virada para o leste, como um sinal do retorno do povo do exílio para dentro do tabernáculo, deveria ficar Moisés e Arão. Existia ordem em torno do tabernáculo. Isso nos ajuda a pensar que nossa vida deve ser organizada em torno da presença de Deus. Nossa vida não é organizada em torno de nossa própria vida. O tabernáculo era o grande símbolo de que o Senhor estava ali caminhando com o seu povo. Um dia a nuvem que estava sobre o Monte Sinai, e o tabernáculo então foi terminado, essa nuvem saiu do Monte Sinai e pairou sobre o tabernáculo. E a partir daquele momento, a nuvem levantava, o povo marchava, a nuvem abaixava, o povo parava. E tinha que parar nas posições que o Senhor determinou. Quando tinha que marchar nesta ordem, como nós encontramos na primeira das marchas do povo rumo à terra de Canaã. Nossa vida deve ser organizada em torno da presença de Deus. Afinal, é Ele quem deve ditar também como vai ser a nossa caminhada. Terceira característica que nós encontramos nesse texto, que nos ajudam a pensar numa caminhada mais próxima de 11 dias no meio do deserto do que de 40 anos no meio do deserto, está a partir do versículo 29. E a partir do versículo 29 nós temos um diálogo entre Moisés e Robabe. Veja o que está escrito. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Robabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto e você nos servirá de guia. Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizer a nós. Essa marcha que é com Deus, ditada pelo próprio Senhor, que organiza o seu povo em meio a esta caminhada, é uma marcha de um povo que convida outras pessoas a marchar. Não basta apenas seguir. Enquanto segue, chama outros a seguir. Enquanto caminha, chama outras pessoas a fazerem parte deste exército, chama outras pessoas a fazerem parte deste povo que está rumando a um destino. Esse é um texto marcante dentro das Escrituras, porque se nós olharmos para todo o Antigo Testamento, raramente nós veremos alguém de outro povo sendo chamado a fazer parte do povo de Deus. O Antigo Testamento não é um texto marcado por missões à semelhança do Novo Testamento. Os hebreus não iam pelas nações chamando outros a venham caminhar conosco. É muito raro fazer isso. No Novo Testamento nós encontramos os discípulos indo por todo mundo, nós vamos por todo mundo chamando outros a caminhar. Mas no Antigo Testamento, se alguém quisesse caminhar com o povo hebreu, deveria ir até Israel. Deveria aprender da lei no meio do povo. Aqui nós temos um povo em meio à caminhada e nós temos Moisés virando para alguém que é um estrangeiro, dizendo: caminhem conosco, rume para a terra de Canaã conosco. E há pelo menos 2 razões do porquê eu encontro aqui Moisés convidando Robabe. Primeiro, porque Moisés enxerga o valor de uma vida. Robabe aqui, há uma dúvida sobre quem seria esse Robabe. Para alguns seria como o cunhado de Moisés. Afinal é dito que ele é filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Se ele é filho do sogro de Moisés, ele seria o cunhado. Essa é uma possível leitura do texto. A outra leitura é que Robabe seria o próprio sogro de Moisés, filho de Reuel.
Eu acredito mais nessa segunda alternativa, por conta de Juízes capítulo 1, versículo 16, que diz que um dia, indo para a guerra, já habitando em Canaã, foi junto com uma das tribos de Israel, os filhos do sogro de Moisés. Moisés estava chamando o seu sogro a caminhar. Aquele que um dia, enxergando Moisés em dificuldades, afinal, milhares de pessoas queriam conversar com Moisés com seus problemas, com causas para serem julgadas. Moisés, sobrecarregado, encontra o conselho do seu sogro dizendo: divida o grupo em 100 pessoas. Coloque sobre cada grupo uma pessoa para julgar as suas causas e você julgue somente as mais difíceis. Moisés enxergava o valor das pessoas caminhando com ele. Aqui ele está vendo um cenário de que tem um deserto à frente. Jobabe, você vive no deserto, caminhe conosco, você será de grande utilidade nesta caminhada. Meus irmãos, nós chamamos as pessoas a caminharem conosco porque toda a vida humana tem valor para caminhar conosco. Todos são alcançados pela graça de Deus. Todos são chamados a caminhar com Deus não pelos seus méritos, mas pela graça que o Senhor concede. Há valor na vida das pessoas. Um valor que não é determinado por nós, é determinado por Deus ao criá-las. E nós vamos convidando essas pessoas. Existe uma segunda razão de Moisés convidar o seu sogro. A razão é: Jobabe, você experimentará das mesmas bênçãos que nós experimentaremos. Você desfrutará da mesma terra que foi destinada a nós. Você fará parte de um povo que foi considerado especial por Deus. Você fará parte desse povo. Meus irmãos, quando nós evangelizamos, quando nós saímos ao mundo fazendo discípulo, nós temos que mostrar a beleza que é fazer parte do povo de Deus. Nós temos que mostrar a beleza que é a pessoa desfrutar dos benefícios da salvação, que é a pessoa experimentar a comunhão com outros irmãos, experimentar a bênção de ter Deus ditando a sua vida, regulando a sua caminhada, organizando a sua jornada. As pessoas olham muitas vezes para a fé cristã e enxergam apenas como um cenário impeditivo. Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E parece que os prazeres da jornada vão ficando de lado, e quando vê assim, parece que é só ordem, só tem que fazer, cumprir coisas. Meus irmãos, nossa caminhada é bela. E ela é bela porque o Senhor está no meio do seu povo, ditando, organizando a vida. Por isso, enquanto nós caminhamos, nós convidamos outros para marchar conosco. Quarta característica de um povo que tem a sua vida ditada por Deus, de um povo que tem a sua marcha organizada pelo próprio Senhor e que está convidando outros a marcharem também, é que essa marcha é confiada ao Senhor. Essa jornada não depende de nós, mas depende de Deus. Versículo 33 em diante, nós temos então o grande movimento que fazia o povo marchar. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. A arca do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. A linguagem do livro de Números inteira é militar. De Números 1 até o último capítulo, é uma linguagem que mostra um exército em marcha. Sempre Israel é retratado como exército. Nesse próprio texto nós vemos sempre a palavra marchar. A palavra não é simplesmente andar. Certamente eles estão andando, mas a ideia é de um exército rumo ao destino em que então se colocariam em conflito para conquistar a terra que o Senhor prometeu. Desde Números 1 nós temos a linguagem militar.
Afinal, no primeiro capítulo e no segundo, nós temos um censo, o primeiro censo levantado dentre o povo hebreu, que deveria contar apenas homens de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra. O Senhor sempre estava olhando para os hebreus como um exército. Afinal, ao final da jornada, teria uma batalha. O Senhor sempre olhou para Israel como um exército. Aqui nós vemos uma marcha que começa, e uma das marcas dessa marcha começar está um pouco antes do versículo 10, era quando uma trombeta era tocada. Lembrando muito um símbolo militar antigo, de que quando uma trombeta tocava, pelo menos um alerta deveria ser soado entre os guerreiros. Poderiam estar sendo atacados ou convocados a marcharem. No caso, eles estavam sendo convocados a marchar. A linguagem é sempre militar. Mas a coisa mais marcante que nós temos nesse texto é que, diferente das guerras modernas, em que generais se colocam em suas salas de comando, salas de estratégia, direcionando suas tropas, hoje em dia seus mísseis, seus drones e outras armas potentes, esse general se coloca à frente do exército. Veja que a arca do Senhor ia à frente de Judá. O povo começava a marchar quando a nuvem se levantava, mas a arca do Senhor, que era o bem mais precioso que existia em Israel, que estava quando o povo se assentava, protegida por um muro de levitas, para que ninguém a tocasse, se colocava à frente do povo, carregado pelos levitas de maneira apropriada, mas ela ia à frente. Dificilmente um general de nossos tempos se colocaria à frente de qualquer exército. De suas salas de comando, talvez com o ar-condicionado bastante confortável como nós no dia de hoje, eles organizam. Nosso Deus não apenas se coloca à frente do seu povo, Ele trava as batalhas do seu povo. É por isso que Moisés diz: Senhor, levanta-te e sejam dissipados os teus inimigos. Senhor, volta-te para os milhares da tribo de Israel. Nosso Deus é aquele que trava as nossas batalhas e é aquele que volta para estar no meio do seu povo. Existe uma junção que eu acho muito bela neste movimento de marcha. Nós temos uma nuvem que se levanta e o povo caminha, o povo ruma para a terra de Canaã. E então se desloca a arca da aliança para a frente do exército, indicando que Deus vai à frente. Mas algo que também me chama muita atenção é a tribo que vai à frente. Nesta primeira posição, quase que unidos, estão representantes da tribo de Levi carregando a arca da aliança e a tribo de Judá puxando todo o acampamento. Se nós formos pensar em questões de primogenitura dentre as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, não era para Judá estar à frente. Era para Rúben, que está na segunda posição, estar à frente. Ele era o primogênito. Mas Rúben, lá em Gênesis capítulo 49, foi rejeitado por Jacó para exercer a primogenitura por conta do seu pecado. Ele subiu à cama do seu pai. Ele se deitou com a concubina de seu pai. Então era para ser Simeão, era para ser Levi, que são o segundo e o terceiro, os filhos mais velhos de Jacó. Mas eles também são rejeitados por conta de sua violência. Então, em Gênesis 49, Jacó abençoa Judá. A gente poderia pensar que talvez Judá vai à frente porque era a maior tribo, e já era a maior tribo nesse tempo. Mas a segunda maior tribo era Efraim, e Efraim vem depois do tabernáculo. Tem o estandarte de Judá, o estandarte de Rúben, e aqui são 6 tribos, 3 tribos debaixo de cada estandarte, e então a tribo de Efraim, vindo depois do tabernáculo, que era a segunda maior tribo em número de guerreiros. Não é o número de guerreiros que puxa essa fila, mas sim a proeminência de Judá, como aquele que um dia foi declarado por Jacó: os teus irmãos te louvarão. Você amarrará o seu jumentinho à videira mais bela.
e você lavará suas próprias vestes em vinho tinto. Nós sabemos que lavar vestes no vinho não é algo muito bom, né? Não dá muito certo. Certamente não dá certo. Olhar para uma arca que representa a presença do Senhor e olhar para um Judá, ou a tribo de Judá, nesta primeira posição junto à arca, deve nos lembrar que quem vai à frente de nós é aquele que é Deus e aquele que é homem, aquele que é Criador de todas as coisas e aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nossa jornada só é possível porque Jesus Cristo está conosco. Aquele que um dia lavou as suas vestes em vinho tinto, em sangue por nós. É por isso que a jornada começa. A jornada não começa porque Judá tem centenas de milhares. A jornada não começa porque Israel é um povo poderoso e então pode enfrentar qualquer um dos inimigos. O Senhor mesmo disse: você era o menor dos povos, Israel, quando eu o escolhi. A jornada começa por causa de Deus. A vida deve ser organizada em torno de Deus. A vida deve ser regrada por Deus, enquanto nós convidamos outros a caminharem conosco. Eu gostaria de deixar 3 aplicações para nós nesta noite, pensando nesse Deus que organiza a nossa vida. Primeira aplicação: ainda é uma jornada em meio ao deserto. Pode ser 11 dias, melhor do que os 40 anos, mas ainda é uma jornada em meio ao deserto. O povo continuaria rumando no meio de um deserto. Muitas vezes nós escolhemos atalhos inapropriados. Nossas escolhas são ruins e nos aproximam mais de uma vida tortuosa que parece 40 anos no deserto, porque nós acreditamos que o paraíso é aqui, e não que aqui ainda é um deserto. Os irmãos, o nosso destino não é aqui. O nosso destino é celestial, mais do que isso. Nosso destino é um novo céu e uma nova terra. Essa terra tem valor? Com certeza. As coisas que nós temos em nossa vida têm valor? As pessoas que estão ao nosso redor têm valor? Com certeza. Mas muitas vezes nós interrompemos a nossa jornada rumo ao nosso destino porque nós acreditamos que já chegamos ao destino e que devemos nos cercar das benesses que existem nessa terra e falar: é isso que eu quero viver, é aqui que eu quero estar, quando o Senhor ainda está nos chamando a marchar. Quando o Senhor está nos chamando ainda a olhar para a frente, olhar para novos céus e nova terra e dizer: lá é o nosso destino. Porque enquanto um exército não chega no seu destino, nada o prende em meio à jornada, porque ele sabe que a sua missão envolve lá. Nós precisamos ter nossos olhos mais postos na eternidade do que nesta vida presente. Muitas vezes nossas escolhas fazem com que nós nos apeguemos a coisas que muitas vezes trazem dor à nossa vida, porque valorizamos muito onde nós já estamos e não onde nós devemos chegar. Segunda aplicação que eu gostaria de deixar para nós: organizemos nossa vida. Façamos o movimento de organizá-la. Esta é uma responsabilidade nossa. O Senhor separou um ano para ensinar o povo a como, então, oferecer sacrifícios, quais são as leis, como o tabernáculo deveria ser, quais deveriam ser os detalhes das cortinas. É tanta coisa que nós vemos no livro de Levítico, por exemplo, que foi ensinado ao longo de um ano. E quando nós olhamos para esses detalhes, nós enxergamos que existe algo no centro organizando tudo isso. É a palavra que vem da própria boca do Senhor. Nós não devemos esperar que a nossa vida se organizará enquanto nós caminhamos, se nossa vida não está apegada a Deus no centro, a sua palavra como ditando os rumos de nossas decisões, a sua palavra como aquela lâmpada que ilumina o caminho. Se nós não olharmos para Deus e falar: é ao redor de Deus que a minha vida tem que ser construída,
é ao redor da presença do Senhor como centro dela, saiba que nós vamos falhar nessa jornada. E a melhor forma de nós organizarmos a nossa vida é tomarmos o padrão que vem de Deus. E o padrão de Deus é: ame a Ele sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a você mesmo. Parta desse padrão e certamente nossa vida se organizará. Pode ser que tenha percalços no meio do caminho. Afinal, nós ainda estamos num deserto. Isso aqui ainda não é o nosso destino. Ainda tem dificuldades, ainda tem inimigos, ainda tem pedras no meio do caminho, ainda tem serpentes venenosas se levantando. Mas certamente, com o Senhor no centro, a jornada se torna muito mais fácil. Organizemos a nossa vida. Em terceiro lugar, convidemos outro para esta jornada. Convidemos outras pessoas a fazerem parte desta marcha, deste exército que vai ao mundo, que se coloca diante de inimigos, que prega a inimigos, para que esses inimigos se tornem amigos de Deus, para que esses inimigos entreguem seus corações ao Senhor. Nós devemos convidar outras pessoas. Esse texto, por conta desta singularidade do convite de Moisés a Jobabe, me lembra muito o que Jesus Cristo falou aos seus discípulos antes de ascender ao céu: vão ao mundo fazendo outros discípulos. Nossa jornada, ela não é estanque, parada no mesmo lugar, como se nós já tivéssemos alcançado tudo aquilo que nós desejávamos. Se nós já paramos e falamos assim: alcancei o que eu queria na minha vida, vou apenas viver. Meus irmãos, tragamos para nós a responsabilidade de convidar outros a caminhar. Esta responsabilidade que o nosso Deus nos deu. Essa responsabilidade de que Jesus Cristo colocou sobre nós. Que enquanto marchemos, convidemos outros a marchar, com a graça de ter a sua presença conosco até o final. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque nossa jornada não é só. Enquanto caminhamos, o Senhor vai conosco, organizando nossa vida, limpando-nos de nossos pecados, tratando nossos relacionamentos e nos habilitando a chamar outros a também resolverem suas vidas. A única resposta que temos é o próprio Senhor. Razão pela qual enxergamos o Senhor mantendo um povo assentado durante 1 ano para que aprendesse do Senhor, aprendesse da sua vontade, aprendesse, ó Pai, das suas leis, aprendesse do que fariam quando chegassem ao destino. Nosso destino está posto diante dos nossos olhos. Ajuda-nos a arrumar até Ele. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!